Quando a gente está nesse mundo, adorando a Deus de forma artificial, quando nós estamos nesse mundo, até frequentando uma igreja de forma artificial. O que é isso, apóstolo? De forma artificial, não é de forma inteira. A gente pensa que está adorando, a gente pensa que está louvando, a gente pensa que está servindo, e a gente já está dentro de um comodismo religioso, que nós pensamos que está tudo normal, mas na verdade não. Nós precisamos entender isso. E tem muitas vezes que nós estamos servindo, até frequentando, mas a gente está num vazio, não tem alegria, não tem aquele sentimento de contentamento. Eu não sei se você está entendendo. Sabe quando você está contente com Deus, que sente que Deus está em você, e que você está dentro do centro da vontade de Deus, os resultados naturais não te importam, nada te entristece, porque há uma alegria eterna dentro de você. Então eu escolhi um personagem bíblico hoje, para mostrar para você, que quando um homem, quando uma mulher, ela perde ou ele perde a alegria da salvação, ele pode ter tudo nessa terra, que ainda ele vai ser um ser triste e frustrado. E eu queria começar hoje, essa noite, falando com você de um homem chamado Davi, e que tem um relato no Salmo 51, versículo 1, que eu queria hoje aprender com você. No Salmo 51, versículo 1, a Bíblia diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi aqui estava por dentro triste, vazio, por conta dos seus pecados. Diga, o pecado é a sujeira que deixa o nosso coração amargo. Eu quero que você entenda uma coisa. Quantas vezes você já sentiu no seu íntimo um descontentamento? Você não está feliz com nada, não está contente com nada. Tudo que acontece parece que não preenche o vazio. Assim estava Davi. E a Bíblia vai dizer para nós no verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi era um grande rei, tinha uma coroa, tinha sucesso, venceu diversas batalhas, mas um momento de bobeira de Davi, ele se tornou adúltero e homicida. Um momento de distração, Davi se torna adúltero e homicida. E estava indo tudo muito bem. Davi não perdia batalhas. Davi não perdia guerra. Davi era querido e temido pelas nações. Qual era a fama de Davi? Existia um Deus com ele. Mas nesse momento, Davi carregava dentro de si um vazio, por conta da transgressão e do pecado. E ele pede encarecidamente para Deus: perdoa as minhas transgressões e me lava os meus pecados.
Sabe o que é isso? É uma pessoa que caiu em si. É uma pessoa que não importa o tamanho que ele é na sociedade, não importa o prestígio que ele tem diante dos homens, não importa a riqueza que ele acumulou no longo dos tempos, ele sentiu a perca de algo precioso que era a presença de Deus. E ele clama, e ele pede. A Bíblia diz no versículo 3, a Bíblia diz assim, queridos: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Diga: há salvação para os pecadores que têm consciência dos seus erros. Porque Davi aqui, ele está tendo consciência, ele sabe por que ele está sendo perseguido e atribulado pelos pecados, porque ele pecou. Ele tem consciência em suas palavras: pois eu mesmo reconheço. Não importa o tamanho das suas transgressões, não importa o tamanho do teu pecado, o que importa é você reconhecer. Se você reconhecer de todo o teu coração as tuas transgressões e o seu pecado, o Senhor, Ele vai atender o seu pedido. O Senhor vai abençoar a sua vida. Davi aqui está preocupado. Será que nós também estamos preocupados? Será que nós também estamos reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados? Sabe qual é a preocupação de Davi no verso 10 desse salmo? A Bíblia diz assim, ó: cria em mim um coração puro. Ei, lá no começo, quando Deus fala com Samuel, o profeta, para ir à casa de Jessé, a ungir a Davi como rei no lugar de Saul, Deus disse: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Só que Davi aqui, ele está pedindo para Deus: cria em mim um coração puro, ou seja, ele perdeu a essência da pureza, segundo o coração de Deus, e ele se contaminou e se sujou com o pecado. Então Davi sabia quem era ele, para que ele nasceu, e Davi sabia que o coração dele era segundo o coração de Deus, mas Davi também sabia que o pecado e a transgressão fez com que o coração dele se sujasse, e ele está clamando. Todas as vezes que um homem e uma mulher se entrega para Jesus, e é lavado nas águas do batismo e do arrependimento, Deus coloca um coração segundo o coração de Deus nessa pessoa. Mas todas as vezes que nós caímos em tentação e pecamos, nós sujamos aquilo que Deus limpou. E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ter consciência que nós estamos sujos, precisando de lavarmos. E Davi aqui tem essa consciência, e ele pede para Deus aqui claramente: ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Isso quer dizer que o espírito se perdeu e ele estava descontrolado, e ele está pedindo um coração puro e um espírito estável. Diga: autocontrole emocional. Diga: consciência.
Davi agora, ele sabe qual é o problema dos pecadores dos dias atuais? É que eles pecam e não têm consciência que estão errados. E se você falar para ele, ele ainda se sente mal, porque você está acusando. Esse é o problema. Diga: Davi tinha um profeta, conselheiro. Diga: Natã. Natã chega um dia para o rei e fala assim: rei, eu quero contar uma história para você. E o rei começa a contar a historinha para ele. O Natã começa a contar a história para o rei Davi. E aí Davi já cai em si e fala: esse cara sou eu. Foi eu que me deitei com a mulher de Urias. Foi eu que mandei matar Urias. E rasga as suas vestes. E cai no pó e nas cinzas. E pede misericórdia. O problema não é o tamanho do pecado. O problema é o tamanho da ignorância de não aceitar que pecou. Eu preciso entender, eu pequei. E quando eu reconheço o meu pecado, imediatamente eu sou lavado, sou perdoado. E imediatamente a alegria da salvação volta. O problema não é o tamanho do pecado. O pecado, ele tem tamanho e tem feiura para as pessoas que estão nos acusando, mas para Deus, o pecado, ele é perdoado e esquecido. Mas eu preciso ter consciência. Porque a Bíblia diz no versículo 11, preste atenção, querido, só está começando. Não me expulses da sua presença, e nem tire de mim o teu santo. Diga santo. Diga Santo Espírito. Diga: o Santo Espírito não habita em casa suja e imunda. Então ele pede aqui: Senhor. Primeiro ele pede: me lava. Segundo ele pede: não retire de mim o teu espírito. Ele pede: me dá um coração puro. Sabe por quê, querido? Porque ele está pedindo para Deus primeiro limpar, lavar e purificar a casa. E depois ele fala: não retire de mim o teu espírito, faça ele habitar em mim. Faça ele morar em mim. Porque ele já havia experimentado a presença de Deus. E ele sabia que ele ia perder tudo. Porque, queridos, preste atenção em uma coisa: coroa, prestígio, trono, dinheiro, isso tudo você pode conquistar. Mas a salvação e a presença não se compra com aquilo que é material. Então nós precisamos compreender essas coisas. Aprender com esse grande homem. No versículo 12, a Bíblia diz assim, devolve-me o quê? A alegria. Diga: se ele está pedindo para devolver, é porque um dia ele teve. Mas no íntimo dele, ele perdeu. Ele sabia que havia perdido, por isso que ele fala: devolve. Ele já tinha sentido essa alegria um dia, por isso que ele está falando: eu quero de novo. Eu preciso dela, Senhor. Davi não precisava de dinheiro, Davi não precisava de ouro, Davi não precisava de nada mais, porque ele tinha tudo que era terreno. Mas Davi perdeu aquilo que era espiritual. E quando você perde aquilo que é espiritual, nada que você possua nessa terra compra ela de novo, a não ser o arrependimento e o perdão.
O Senhor te ama, o Senhor quer te colocar o nome no livro da vida. Só basta você reconhecer e pedir: lava-me nesta noite, Senhor. Entenda, compreenda isso. A Bíblia está dizendo aqui: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Diga: a desobediência me faz perder a santidade e a alegria e a convicção da salvação. Então ele aqui nos ensina qual é os primeiros passos que eu tenho que tomar para retomar a alegria da salvação. Você precisa primeiro reconhecer. Porque a gente não gosta quando alguém fala. Mas você não precisa que ninguém fale para você. Porque lá no teu íntimo você já sabe. Você já sabe. Lá no teu íntimo você sabe o que você tem cometido de errado. Lá no teu íntimo você já conhece qual é o problema que está separando você da salvação. A única coisa que você precisa ter hoje é coragem, repita: coragem, de falar a verdade, não para o homem, mas para Deus. Coragem de dizer para Deus. Mas aí você pode dizer: Deus já sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus não é intruso. Deus está esperando você abrir esta porta, para que Ele possa entrar, te renovar, te lavar e depositar novamente a confiança celestial em você. É isso que Ele está esperando. É isso que Deus está esperando, uma decisão tua, um passo importante da tua parte, de dizer: Deus, pequei sim contra ti, e eu quero mudar a partir de agora, eu quero renovar minha mente. Davi está dizendo: Senhor, eu quero voltar a ter a alegria da salvação, a ter a convicção que eu sou salvo. Você precisa entender, compreender a vontade de Deus para a sua vida. Nós nascemos e fomos gerados por Deus para ser salvos e para morar com Ele no céu. Você precisa buscar ser sincero para com Deus. Nesta noite faça como Davi. Seja sincero para com Deus. Reconheça as suas falhas diante de Deus, não diante dos homens. Você não precisa prestar conta aos homens, mas você precisa prestar conta a Deus. Uma hora você vai ter que ter um acerto com Deus. Porque, irmãos, nós nascemos para adorar a Deus. Nós somos criados para servir a Deus. E vai chegar uma hora que nós vamos ser apertados, espremidos, até que a gente se renda. E isso vai doer. Então evita essa dor. E busque a Ele logo. Fala com Ele nessa noite, querido irmão. Abre o teu coração para Deus nessa noite. Reconheça as suas falhas. Porque o nosso problema é estar cauterizado. A gente diz que ora muito, a gente lê muito, a gente fala muito do reino, mas a gente não se transforma com essa palavra que pregamos. Aí a gente cai em descrédito. E aí a gente começa a escandalizar o reino, escandalizar a obra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente fala no nome dEle, mas as nossas vidas continuam sendo as mesmas. Nós estamos aqui numa crença dentro do nosso coração, que esse ano de 2024 será o ano da vida abundante. Mas essa vida abundante está em Cristo. E Cristo não se corrompe, Cristo não se vende. Para mim viver isso, eu tenho que entrar e mergulhar e me submeter a Ele. Então o primeiro passo, para que eu possa ter novamente a alegria da salvação, é reconhecer as minhas atitudes falhas e falar com Deus. Entregar para Deus os meus pecados.
mostrar para Ele as minhas falhas, entregar para Ele, reconhecer que tudo que eu estou fazendo de errado, eu preciso de força para mudar. Diga: para ser salvo, só há um caminho: se entregar para Jesus. Abre a tua Bíblia comigo em João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, versículo 16. Preste atenção nisso aqui. Digo verdadeiramente que nenhum escravo. Você colocou errado, filho, é 3. 3,16. Ou foi eu que falei errado? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Preste atenção em uma coisa: todo que nele crê. Quem crê em algo, respeita. Quem crê em algo, se entrega naquilo que ele crê. Todo que nele crê, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem um caminho para ser salvo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu preciso me entregar para Ele, eu preciso fazer a vontade dEle. No versículo 17, a Bíblia diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o quê? Condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dEle. Diga: em Cristo não há condenação, mas para chegar até a Cristo, eu preciso confessar que eu sou pecador e quero viver uma nova vida. Porque há muitas pessoas que chegam até Cristo, mas continuam vivendo a sua vida normal, comum, igual ela vive normal. Tem que se entregar. Diga: Cristo, meu Senhor, meu dono. Ele fala e eu obedeço. Isso é servir a Cristo. Servir a Cristo é matar minha natureza, é matar minha vontade. Servir a Cristo é esperar em Cristo. Mas o que a gente faz? A gente se adianta. Aí a gente perde a presença de Cristo e perde a alegria da salvação. Então nós precisamos compreender essas coisas. No versículo 18, a Bíblia diz assim, ó: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê já está salvo. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui: quem aqui crê em Cristo? Sério? Você crê mesmo? Eu vou fazer mais uma pergunta: quem creu e se entregou para Ele? O que é se entregar? O que é se entregar para Cristo? Diga: se submeter à vontade do Cristo, que é o meu Senhor. É isso. Mas aí, Cristo começa a ensinar. Primeiro que Cristo diz para ser igual a Ele, andar como Ele, amém? Cristo mandou perdoar, você perdoa? Cristo mandou amar, você ama? Cristo falou para você amar o próximo como você ama a ti mesmo. Tem gente que mata o outro no pensamento. Será que você tem se matado também? Tem gente que não perdoa ninguém. E você quer perdão? Porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa, o Pai também não os perdoa. Como que é isso? Ei, queridos, presta atenção em uma coisa. Em primeiro lugar, ninguém é digno. Ninguém é digno de salvação a não ser pelo amor de Cristo.
Em segundo lugar, ninguém é mais perfeito do que o outro. Então por que nós não mudamos esse comportamento? Olha, o rei Davi chega diante de Deus e fala: eu quero confessar aqui quem eu sou. Você vai chegar diante de Deus hoje e confessar quem você é? Irmãos, você acha mesmo que tem pessoas pior que você? Você acha mesmo? Porque esse aqui é um sentimento que a gente tem, quando a gente olha para as pessoas e pensa que o erro delas são mais feios do que o nosso. Sabia? Quando nós pensamos assim, a gente acha que nós somos superiores aos outros. E na verdade, muitas vezes o meu pecado, ele só é diferente do pecado do outro. Mas eu também tenho pecados. Então a Bíblia está sendo clara para nós: quem nele crê, não é condenado. Mas ele está dizendo também: mas quem não crê já está. Diga: quem crê em Cristo, se submete a Ele, às vontades dEle, e faz o que Ele manda. Você está vendo que muitas vezes nós estamos tão longe da salvação e a gente pensa que está salvo? Por conta do nosso comportamento, muitas vezes nós achamos que nós somos pessoas superiores às outras, porque ora mais, porque lê mais. Tem gente que tem pouco conhecimento e se parece muito com Cristo. E tem gente que tem muito conhecimento e não se parece nada com Ele. Nós temos que quebrar esse muro que nos separa de Deus. Porque a Bíblia diz que a única coisa que nos separa dele é a nossa iniquidade. Repita: iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Diga: pecado consciente. Eu sei que é pecado e faço. Isso aqui é algo que nos separa de Deus. E como eu creio nesse Cristo. Repita assim, ó: eu creio que Cristo está aqui. E Cristo está me vendo agora. E Deus está sondando o meu coração agora. E Davi já sabia disso, que Deus tudo vê. Por isso que ele rasga logo e fala assim: eu me entrego, me perdoa. Queridos, preste atenção em uma coisa. Nós queremos omitir os nossos erros, porque a gente não quer se condenar a si mesmo. Só que é ao contrário. Quando você esclarece para Deus os seus erros, você não está se condenando, você está se salvando. Porque Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Aceitar a Jesus como seu Salvador é abrir a porta para Ele entrar. Deixa Ele entrar aí dentro e remover aquilo que não é bom. Fala para Ele assim essa noite: entra, limpa a casa e habita com o teu espírito. Agora, tem coisas que virou de estimação nosso, pecado de estimação, a gente não quer que arranca. A gente sempre está falando assim: depois eu tiro, depois eu mudo, depois eu me conserto. E se você deixar, Cristo vai entrar e vai limpar de uma vez por todas e vai lançar fora. Entende? Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui tem apego a coisas velhas em casa? Tem gente que ele tem apego. Ah, não quero. Ah, não, mas isso aqui marcou a minha vida. Sabia que tem pecado que ele marcou a sua vida? Tem coisas que você fez que era pecado lá atrás e marcou a tua vida. Até hoje você lembra e celebra. Agora Cristo vai entrar e vai arrancar. Mas você precisa abrir a porta para que Ele entre. Para que Ele faça isso, você tem que dizer assim: Senhor, eu estou aqui mudo e surdo, faça o que o Senhor quiser. Rasga, tira da tua vida toda aquela imundícia e deixa Jesus entrar, irmãos. Isso significa assumir um compromisso e seguir a Jesus. Diga: quem segue não dá palpite. Diga: quem segue faz e vai para onde o seu Senhor manda. Deixa Ele te lavar, deixa Ele te limpar.
Davi tinha tudo, mas estava vazio. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente está inquieto, parece que nada está bom. O pecado, querido, o pecado nos suja e faz o Espírito Santo sair. E a alegria da salvação é o Espírito Santo morando em nós. Por isso que às vezes a gente está inquieto. Por que nós estamos inquietos? Por causa da nossa mente pecaminosa. E pecado não é só, viu, queridos, presta atenção em uma coisa, pecado não é só o pecado praticado fisicamente, tem muitos pecados que nós praticamos no campo da mente e do desejo, e isso também nos suja, porque a gente sente, no campo da mente e do desejo, a gente sente tanta vontade daquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos desejando. Às vezes nós temos maldades na nossa mente, isso contamina a nossa alma. Quem aqui já ficou perturbado aqui com sentimento de vingança? Seja sincero, eu já. Eu não fiz nada com a pessoa, eu não fui lá, não bati nela, não apedrejei ela, não matei ela, nada, mas dentro de mim, ela estava praticamente morta. Você acha que isso não é pecado? Pensou, desejou, pecou. Você sabia que tem muito crente religioso que ele acha que porque ele não comete, ele acha que ele é santo? Sabia? Tem muita gente cometendo muitas atrocidades no campo da mente. E ele não retrocede com aquele pensamento, ele não retrocede com aquele desejo, e isso tem gerado na vida dele separação entre ele e Deus. Sabe por quê? Porque diante de Deus nós não podemos esconder nada, porque Ele fala que o coração do homem é terra que ninguém pisa, só Deus anda, só Deus esquadrinha. Então, a nossa mente precisa estar pura, e para a mente estar pura e liberta de todos os pecados, eu tenho que levar os meus pensamentos para as coisas que é do alto, as coisas que vêm de Deus. Senhor, eu vou liberar. Senhor, eu não vou me importar. Senhor, eu vou largar para lá, porque nada pode me roubar a alegria da salvação. Eu quero te fazer uma pergunta: a sua salvação é valiosa? Sim ou não? Sabe quão valiosa é a sua salvação? Que a Bíblia diz que quando alguém se converte ao Senhor aqui, tem festa no céu, os anjos fazem festa. Diga: a minha salvação custou caro. A morte de Cristo, o Filho de Deus, na cruz, custou caro, sim ou não? E a gente vende ela tão baratinho. Você acha que os rancorosos herdarão o reino dos céus? Não, quando você guarda rancor no teu coração, você está vendendo a sua salvação por aquele sentimento. Eu vou falar de novo, hein? Quando você guarda no teu coração o mal, você está vendendo a tua salvação a troco daquele sentimento. Você está entregando aquilo que, humanamente falando, você não tinha capacidade de comprar. Sabe quando você ganha um presente caríssimo, que você não tem recurso e nem capacidade de comprar, em toda a tua vida, se você fosse trabalhar, você não ia conseguir, aí isso é a sua salvação. E às vezes por causa de nada nós entregamos, por causa de um sentimento, por causa de uma paixão, nós entregamos a salvação, querido. Você está entendendo isso? Às vezes é uma briga boba, corriqueira, dentro de casa, ali entre a esposa, o marido, os filhos, e você guarda aquilo no teu coração. Sabe o que você está fazendo? Você está vendendo a sua salvação por aquele sentimento. Você está trocando a eternidade por aquele sentimento pecaminoso. Olha como grave é isso. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso. Diga: Jesus me suportou. Diga: eu era imundo, impuro, nojento, mas Ele me amou, suportou as minhas transgressões na cruz. Entenda isso. Esta noite é uma noite para mudar a chave da sua vida.
Se você sentir a alegria da salvação, o céu está aberto para você. Em todas as áreas da sua vida vai começar a funcionar. Em todas as áreas da sua vida vai começar a prosperar. Por quê? Porque a salvação do eterno está em você. E aquilo que o céu tem vai ser derramado sobre a sua vida. A alegria da salvação tem que voltar para a igreja. Eu tenho que acordar todos os dias glorificando a Deus, porque eu sou um ser salvo na terra. Porque eu sou pecador, confesso. Diga, eu sou um réu, confesso. Diga, eu sou um réu, confesso. Diga, o meu Senhor é o meu juiz. Diga, o meu Jesus é o meu advogado. Eu não posso mentir para Ele. Diga, eu sou um réu, confesso. Porque quando eu confesso, eu sou perdoado. Há perdão para todo aquele que confessa as suas transgressões. Ainda dá tempo. Ainda tem jeito para nós, irmãos. Ainda tem como ser salvo, diga aleluia. Irmãos, eu estou muito empolgado com essa palavra. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19, versículo 8. Eu vou ler até o 10, bem rapidinho. Preste atenção aqui. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diga, Zaqueu se esforçou para ver Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: desce depressa, porque hoje me convém passar na tua casa. E Jesus começou a pregar dentro da casa de Zaqueu. Jesus estava na casa de Zaqueu. Zaqueu, levanta a mãozinha, olha para o teu irmão e fala assim: levanta a mão, reconhece o seu pecado, a sua imundícia, reconhece a sua sujeira, reconhece e coloca publicamente o que ele fazia de errado. Zaqueu, no versículo 9, a Bíblia diz assim, presta atenção: Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Sabe por quê? Porque ele reconheceu: Senhor, eu vou devolver. Se eu tenho roubado alguém, eu vou pagar. Sabe o que é isso? Se eu tenho feito mal para alguém, eu vou pedir perdão. Só para ser uma forma mais didática para você entender. Porque tem gente religiosa que ainda vai falar: não, mas eu não roubo ninguém. Entende o que a palavra está dizendo aqui? Sabe o que é levantar a mãozinha e dizer assim: pequei contra ti, pequei contra os céus. O filho pródigo fez isso. Entende isso? Zaqueu, dentro da casa dele, repita assim: dentro de casa, na frente dos filhos, da esposa, dos servos, dos criados, dos funcionários, o grande Zaqueu, o poderoso Zaqueu, diante de Jesus, se humilha e confessa. O problema é que a gente muitas vezes pensa que é poderoso demais, importante demais. Nós não podemos confessar os nossos pecados. A gente fica dentro de uma bolha, de uma casca de santidade. E a gente pensa que nós somos santos. Zaqueu levanta a mão e fala assim: hoje eu confesso. Aí Jesus falou: hoje tem salvação. Não é amanhã não, é hoje. Se você confessa hoje, hoje mesmo o teu nome estará no livro da vida. Porque é assim simples. No versículo 10, olha o que a Bíblia diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga: Jesus é o caminho para os perdidos. Diga: eu posso me perder todos os dias, mas o meu pastor, Jesus Cristo, é o caminho que eu vou achar a salvação. Irmãos, ele disse: eu vim para salvar os perdidos.
O que você precisa entender? É fazer como Zaqueu, levantar a mãozinha e falar assim: Jesus, eu estou aqui. Ô Jesus, depois dessa palavra, Jesus, eu entendi, eu não preciso baixar a cabeça e me vergonhar. Eu só preciso confessar, Jesus. Aí olha para o teu irmão e fala assim: mas e se o meu irmão não esquecer o meu pecado? Olha para o teu irmão, faz essa pergunta para ele: e se meu irmão não esquecer o meu pecado? E se o membro da igreja não esquecer o meu pecado? E se o pastor não esquecer o meu pecado? Fala para ele assim: problema dele. Sabe por quê? Porque todo mundo criticou Jesus porque foi na casa de Zaqueu. Você sabia disso? Escuta uma coisa. Eu quero falar algo para gravar, para ficar gravadinho no teu coração. Presta atenção. Às vezes nós não queremos perdoar e nem esquecer o pecado de ninguém, não é? Sim ou não? Abra a tua Bíblia, nós vamos ter uma lição aqui hoje. Abra a tua Bíblia para mim, fazendo um favor. Miqueias capítulo 7, verso 18. Abre lá. Tem na sua Bíblia, viu? O livro de Miqueias. Pode ter certeza. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces, não é isso? A transgressão. Não é isso, sim ou não? Dos remanescentes da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em o quê? Em o quê? Amor. Demonstrar o quê? Agora fala assim, ó, nem Deus permanece irado para sempre. Por que você fica? Por que você fica irado para sempre com uma pessoa, se nem Deus fica? Já parou para pensar? Que aquele que te fez mal, já orou, já pediu perdão para Deus, ele já está de bem com Deus e você está de mal com ele ainda? Hã? Diga: Deus, ele demonstra amor e não fica irado para sempre. Presta atenção nisso aqui. E agora, olha que coisa mais importante e profunda. No próximo versículo, presta atenção para gravar no teu coração. E de novo terás o quê? Diga: quantas vezes for necessário, Deus terá compaixão por intermédio de Cristo Jesus. Diga: eu peço perdão e Ele me perdoa. Olha o que mais. Pisarás nossas maldades o quê? E atirarás todos os nossos pecados, na onde? Diga: todos os meus pecados. Deus vai pegar e vai lançar, diga, no mar do esquecimento. Deus vai se esquecer, diga: Deus vai se esquecer. Vai lançar no mar. Diga: Deus perdoa. Diga: verdadeiramente, Deus perdoa. Diga: Jesus é a porta da salvação. Agora, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aceitar Jesus como meu Senhor. Perdoar o meu próximo. Fazer a vontade de Deus. Fazer como Zaqueu. E ele disse que hoje houve salvação nessa casa e de novo terás compaixão de nós. Visarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Diga: se o meu irmão não esquecer, é porque ele é lixeiro. Está indo lá na profundeza do mar, trazer à tona o que Deus já lançou lá. Eu não tenho nada a ver com isso. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele rasgou a minha velha vida e me deu uma vida nova. Isso demora tempo. Repita comigo: demora muito tempo para convencer as pessoas. Agora, o que vai convencer as pessoas? Eu preciso convencer as pessoas, sim ou não? Sim.
Claro que sim, eu não sou testemunha viva de Cristo aqui nessa terra. Então eu tenho que convencer as pessoas que realmente, verdadeiramente eu sou de Cristo e Cristo mudou a minha vida e Cristo pode mudar a vida deles. Porque a gente tem essa arrogância santa, eu não devo satisfação para ninguém. Não, eu devo satisfação para Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? Que as pessoas se convertam por conta do meu comportamento convertido. Então eu preciso mudar. Eu preciso parar de ser quem eu era antes e começar a ser aquilo que Cristo deseja que eu seja no presente. Tipo assim, Zaqueu, primeiro conquistou o coração de Deus. Hoje houve salvação nessa casa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ó, eu vou pegar todo o teu passado, vou jogar no mar do esquecimento, nas profundezas do mar, e você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, você precisa permanecer. Você precisa permanecer. Quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa e apaga as nossas dívidas. Diga ao Senhor, com o seu sangue, apagou as minhas dívidas. O seu nome tem que permanecer no livro da vida, igreja. Diga, não há condenação. Mais alto, diga, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para você, querido. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje é uma noite de salvação. Diga, mesa de comunhão. Essa comunhão é com os anjos e com Cristo. E Ele está falando com você. Eu quero saber quantos Zaqueu vai ter aqui nessa noite. Quantos Davi vai ter aqui nessa noite. Você está entendendo o recado? Quem está entendendo o recado? Eu quero saber quantos Davi vão voltar para o Senhor hoje. Eu quero saber quantos Zaqueu vai entregar a vida para Jesus hoje. Porque aqui nós estamos falando de um crente afastado e de uma nova criatura em Cristo. Nós estamos falando de um Davi que vivia na presença de Deus e se afastou, e nós estamos falando de um Zaqueu que não estava na presença e veio para a presença. Então Deus está falando conosco aqui hoje. Aleluia. Quem se afastou vai voltar, e quem nunca andou com Ele vai começar a andar. Porque Ele te ama. O amor de Deus é incondicional. Não importa o tamanho da sua falha, não importa o tamanho do seu pecado, Ele vai te perdoar hoje. Mas você precisa fazer o quê? Se entregar de todo o teu coração. Em 1 João 1,9, eu vou ler esse versículo e nós vamos orar. Em 1 João 1,9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Preste atenção aqui. Eu queria que a igreja lesse comigo, no 1, 2, 3. Isso só foi um ensaio, né, irmãos? Isso precisa ser mais forte, tem mais convicção nisso aqui. Vamos lá então? 1, 2, 3. Deus me ama, falar de perdão. Que ela nunca cantei ela aí. Temos que fazer o quê? Confessar. Mas o Deus me ama é mais. Confessar para quem? É isso que nós vamos fazer hoje. Confessar os nossos pecados. Diga, Davi confessou o pecado e foi perdoado. Diga, Zaqueu confessou e se submeteu e foi salvo. Você vê que uma coisa aqui tem diferença. Davi queria que voltasse a alegria da salvação, ou seja, ele já tinha e perdeu. Zaqueu
ele foi salvo, porque ele não tinha salvação. Então nós estamos falando aqui com dois tipos de crentes: o que tinha e perdeu, e aquele que nunca teve e ganhou. E o Espírito do Senhor está falando com você hoje. Talvez você sentia a alegria e não sente mais. Ou talvez você tenha um vazio que você não sabia o que era. Hoje você aprendeu que é igual Zaqueu, você vai ganhar ele hoje. Você precisa só reconhecer, irmãos. Ele está pedindo para você comprar alguma coisa? Ele está pedindo para você pagar alguma coisa? Ele está pedindo para você fazer algum sacrifício? Não. Ele está dizendo assim: só reconheça que eu sou o seu Salvador. É isso que ele tem para você nessa noite.